Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo à nossa 13ª aula do curso Pré-ENEM e FMG Ciências Humanas. Eu sou a professora Simone, da disciplina de Geografia, e hoje a gente vai falar, nesta aula estudaremos o processo de formação dos solos, a importância do solo para a sociedade, o processo de formação dos solos, a pedogênese, o perfil do solo, degradação dos solos, impactos e consequências dessa degradação. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o quê? Sobre o espaço agrário brasileiro, sobre o modelo do agronegócio, e aqui a gente vai falar um pouco sobre os solos, como que esse modelo pode degradar, os solos. Pois bem, quando a gente fala em solo, vocês já pararam para pensar sobre a importância do solo para a nossa sobrevivência? Porque muito se fala da água, não quer dizer que a água não seja importante, por favor, A água ela é extremamente importante para a nossa manutenção de vida no planeta, assim como o solo também. Porque é através do solo que a gente obtém o quê? O nosso alimento. É através do solo que a gente constrói as nossas casas, tá? Então, a humanidade e todos os outros seres vivos, ele precisa dos solos. E a gente precisa de solos sadios, Então, pensem um pouco para vocês como seria se a gente tivesse todos os solos adoecidos. Então, o solo é importante, para a nossa existência de vida aqui no planeta, E como que a gente pode definir, o solo, tá? Então, o solo, ela é uma camada, superficial da crosta terrestre. O solo é vida, O produto final da ação de quê? Do intemperismo, sobre as rochas e minerais, Então, o solo é a base para o desenvolvimento das plantas e dos diversos animais, incluindo a espécie humana. A ação humana no meio ambiente aí, por meio de práticas agrícolas e formas de ocupação urbana, sem planejamento ou preocupação com a conservação dos solos, ele acelera a degradação e compromete a sustentabilidade ambiental, social e econômica dos nossos solos. Por isso a importância da gente preservar, por isso a importância da gente falar, sobre os solos. Mas bem, como, e o solo, quais são os processos de formação dos solos, A gente já viu que o solo, ele se forma através de processos de intemperismo, das rochas e de minerais, tá? Como que se dá, quais são os processos dessa formação? Pois bem, a gente tem um material de origem, Material de origem, a gente tem os organismos vivos, a gente tem o clima atuando, o relevo e o tempo, Tudo isso é que vai fazer com que o solo seja formado, tá? Então, o que é material de origem, professora? Tá? Material de origem pode ser, as rochas, tanto sedimentares, metamórficas ou ígneas, que vai o quê? Vai sofrer ali um processo de intemperismo, através, por exemplo, do temperismo químico, através da chuva, temperismo físico, através do vento, através do sol, do calor, Você tem também o que? Os sedimentos ali, aluviões, as dunas, as cinzas vulcânicas, coluviais, depósitos orgânicos, dentre outros, tá? Você tem o clima, Como que o clima atua no processo de formação dos solos, professora? Então, o clima ele atua através de quê? De precipitação, através da chuva, através da temperatura, através dos ventos, da umidade, dentre outros fatores climáticos que vão fazer com que forme os nossos solos. Então, por exemplo, um clima mais frio e úmido, vai ter o quê? Mais matéria orgânica. Tendo mais matéria orgânica, a gente vai ter o quê? Solos mais profundos. Solos mais profundos, aqueles solos mais amarelos. A gente vai ter solos ali mais antigos, digamos assim. Muito mais do que em um clima seco e quente. Então, em um clima mais frio e úmido, a gente tem solos mais bem desenvolvidos do que em um clima seco e quente, tá? Em um clima seco e quente, como, por exemplo, alguns lugares ali, do semiárido e o
no Nordeste, a gente tem menos matéria orgânica no solo, então você tem menos fertilidade. Lembrando que a matéria orgânica ela é importantíssima para a fertilidade do solo, que é importantíssimo para o quê? Para a plantação, tá? Para a planta se desenvolver. Então você tem um solo menos intemperizado, um solo mais jovem, são solos mais rasos, tá? Em um clima quente e úmido, né? Como, por exemplo, na Amazônia, você tem um solo muito mais intemperizados, são solos mais antigos, tem mais matéria orgânica, são solos mais profundos, solos com perfis bem mais desenvolvidos, tá bom? O que seria organismos vivos aí atuando na formação dos solos? Seria biociclagem, adição de matéria orgânica, como, por exemplo, cadáver de animais, de insetos, tá? Você tem os links ali em rochas, né? As bactérias, os fungos, os cupins, os formigueiros, que são chamados de bioturbação. Esses organismos vivos vão agir, né, na formação dos solos, tá? Uma raiz de uma planta, né, que vai fazendo, quebrando ali aquela rocha, né, e vai formando ali o solo. Os relevos eles atuam, né, na formação do solo como? Nos topos. Nos topos você vai ter que solos mais profundos. Na meia encosta vai ter solo pouco profundo. No sopé coluvial você tem solos profundos. E no sopé aluvial você tem o quê? Solos hidromórficos, né? Ali perto do rio. Tá? Você também tem no tempo, né? Porque o tempo é necessário para o quê? Para a maturidade dos solos. Para formar o quê, professora? Os horizontes. E aí a gente tem o quê? O perfil do solo. Então, olha só nessa imagem, você tem ali o perfil do solo, você tem em cima a matéria orgânica, horizonte A, né? Você tem um horizonte B, uma zona ali de acumulação dessa matéria orgânica também. Você tem os materiais provenientes da rocha-mãe, que é o horizonte C, né? Que são mais profundos. Ou seja, é um solo muito bem desenvolvido, porque você tem ali o horizonte orgânico, você tem o horizonte A ali com o mineral, né? Acúmulo ali de humus. Você tem ali um horizonte claro de máxima remoção de argila, né? Você tem os óxidos de ferro ali. O horizonte B, você tem ali a expressão, a agregação e a concentração de matéria removida do A e do B, né? Então, você tem um solo ali mais bem desenvolvido. Horizonte C, consolidada ali da rocha alterada em processo de intemperismo. E você tem a rocha não inalterada, que seria a rocha matriz. Então, esse seria um perfil de um solo bem desenvolvido, ou seja, de um solo mais maduro de um solo velho, tá? E qual, né, a degradação aí dos solos? Quais são os impactos e as consequências, né, gente? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Olha só, você tem alguns dos principais problemas, né, quando a gente fala de degradação dos solos, quando a gente fala de desmatamento, quando a gente fala da monocultura, quando a gente fala do uso, por exemplo, de agrotóxicos, quando a gente fala de desmatar a mata de galeria, quando a gente vai falar sobre como é que a gente posso falar? Sobre a ocupação mesmo, né, desordenada nas grandes cidades, sobre pavimentações, né? Isso vai trazer consequências, né, para a gente mesmo. Por exemplo, vai ter erosão, vai ter lixiviação, vai ter desertificação, arenização, salinização, laterização, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui, o que é uma zona lixiviada, tá? A zona lixiviada, você tem a zona de lixiviação aluvial, você tem aqui as zonas de enriquecimento ou de laterização aluvial, essa zona de rocha pouco intemperizada, você tem essa zona de rocha não intemperizada. E a lixiviação, né, você vai adentrar com esses lavagem da água. Por quê? Porque o solo, ele vai ter vai estar como? Esse solo, ele vai estar descampado. Quando você desmata, vai ter, né, a água com sua gotícula cai diretamente no solo, e aí você vai ter o processo de quê? De lixiviação. Você vai levando todo o material ali, todos os nutrientes do solo, você vai lavando mesmo,
né? E levando para quê? Para os rios. E esse processo aí também vai levando, se for, por exemplo, na produção que usa agrotóxico, você vai levando agrotóxico para as águas. E esse processo já vai ter o que também? As erosões do solo. Esse processo também pode trazer para a gente uma outra consequência que é a vossoroca, tá bom? Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, do que seria a desertificação, essa imagem, né, quebrada, seca, do solo seco. E você tem aqui a laterização, que são esses pedregulhos, tá? Aqui a ação antrópica, né, a degradação do solo, seria a erosão lamiar, o revinamento e o vossoramento. Como que se forma, professora, a vossoroca, né? Olha só, você tem ali um terreno que foi muito lixiviado, né? Sofreu muito processo de erosão, você não tem ali plantas, né? Você desmatou, então você vai começar a formar esses sulcos que são as ravinas. Essas ravinas, com o decorrer do tempo, vai se formar o que é a vossoroca, né? E essa vossoroca, cada vez e anos, né, que passa, porque depende muito do tempo, vai só aumentando, né? E ficando inviável você ter um tipo de produtividade ou até mesmo pecuária, né, nesse terreno, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido, né? Estudem, façam os exercícios e muito obrigada!